Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Estamos aqui novamente no Grupo Espírita Casa de Guará. Muito boa noite para todos vocês, né? Nós estamos aqui no sul da Bahia, nesse lugar lindo e maravilhoso, pertinho da praia, com um céu de caíme, né? No verão, maravilhoso também, a nos acobertar com as luzes e as claridades do sol. E Jesus, em sua imensa alegria, porque Ele é um espírito alegre, né? E Divaldo já nos ensinou que nós estamos encarnados para conquistarmos a alegria, né? Cada bênção de uma reencarnação é uma alegria, porque não é fácil escolher uma mãe, escolher uma família para você nascer de novo. Então, há raízes biológicas e há raízes espirituais, que são duas grandes heranças que vão nos ajudar, né, a percorrer esse grande caminho da existência na Terra. Porque a existência na Terra é a existência das formas. E a nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai nos ensinar que nós somos muito apegados à questão das formas aqui na Terra. Então a gente tem a casa, a gente tem os objetos, né, de desejo, a gente tem nossa família com aquele formato, aquele corpício biológico que nós queremos guardar para nós eternamente. Por isso nós aceitamos a fatalidade da morte, do morrer, e ficamos então lutando para que a pessoa permaneça até o fim. E esse fim eu quero designar, eu quero mandar, eu quero dizer, né, que é para alento da minha permanência na Terra. A Joana vai nos falar nesse subtema chamado Eu e a Ilusão, e antes de nós entrarmos nele, eu quero de novo esclarecer que nós estamos estudando o capítulo terceiro do livro Amor, Imbatível Amor. Sempre estou mostrando para os que chegam, né? Os que estão pela primeira vez aqui conosco no YouTube do Grupo Espírita Casa de Guará. Esse livro é um livro que tem uma composição muito interessante no sumário. A Joana coloca o grande tema e depois distribui o grande tema por 3 ou 4 subtemas, né? Então, para nós entendermos o capítulo todo, a gente precisa traçar um caminho com 4 vertentes ou 3 vertentes do mesmo tema. Então, o capítulo terceiro fala sobre fugas e realidade. E nós vamos ter, dentro desse grande tema, né, o hedonismo, que nós falamos no encontro passado, porque já estamos no capítulo terceiro, o eu e a ilusão, que nós vamos trabalhar agora, todos nós juntos, dualidade do bem e do mal na próxima quinta-feira, e na quinta-feira seguinte a gente trabalha a busca da realização. Aí então a gente fecha o capítulo e faz um pequeno resuminho do que é que Joana quis falar a respeito de fugas e realidade. Então, o que ela quer nos ensinar é que nós vivemos uma realidade que é comandada pelos sentidos, né? E muitas vezes essa realidade comandada pelos sentidos, o eu profundo, o espírito imortal, não tendo ainda competência para discernir essa comunicação que nós estabelecemos com Deus, estabelecemos com a quarta dimensão, por exemplo, estabelecemos com a possibilidade da imortalidade, que é um fato real, né? Que estabelecemos com o nascer de novo, as questões reencarnatórias ou da reencarnação, o grande fato, e aí na ordem das emoções, de que o amor prevalece em todos os sentidos e que a misericórdia de Deus nos acoberta. Então, não há escolhas, né, de quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda do meu Pai. Essa é uma ideia mosaica,
porque Jesus nos pregou e nos ensinou que a gente deve amar a todo mundo, a todo o mundo, portanto, aí incluso a natureza, os animais, as plantas e as pessoas, os seres humanos, né? E nós devemos cultivar, crescer, amadurecer essa relação de acolhimento, de amor ao próximo. Então, o amor será sempre o amor ao próximo, que é o meu para você, para vocês, e o amor do próximo, que eu espero que vocês cultivem para comigo, pelo menos fazendo suas orações, de modo que eu consiga realizar esse trabalho da quinta-feira, mergulhando junto com vocês no pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles, que eu confesso que muitas vezes, por isso que tem que ter uma semana, né? Eu paro e fico amadurecendo os conceitos que ela traz, a forma como ela desenvolve tanto o grande tema como os subtemas dos capítulos, para que eu possa minimamente ter condições de me ajudar e ajudar vocês. Então, vamos ver lá, ajudar de que forma e para quê, né? Ajudar a ter um amadurecimento, né? Um entendimento que vai além da compreensão, né? Quando a gente entende, nós mudamos. Nós não mudamos quando a gente não entende, a gente só compreende. Porque a palavra, ou as palavras e as coisas, já nos ensinava Michel Foucault, a gente precisa ter muito cuidado com a linguagem. Porque a linguagem, ela pode nos levar para um caminho de redenção ou para um caminho de perdição. Como é que eu faço para eu não errar a vereda? Pare, pense, reflita. Estude, amadureça para aprender a discernir, a observar os detalhes da construção de sua personalidade. Então, nós precisamos avaliar o exterior, o que está fora de nós, mas, sobretudo, como nos ensina a nossa irmã Joana de Ângeles, nós precisamos observar o que está dentro de nós. São os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, os nossos desejos. O que é o que é mesmo que eu quero nessa existência, que já é um tema ou uma pergunta para uma vida inteira de uma existência, né? É aquele período que vai entre nascer e morrer, é uma existência. Então, uma existência no corpo biológico, no corpo físico. O que é que eu quero mesmo dessa vez? Quem são essas pessoas que estão comigo nessa encarnação? O que eu sou para elas, o que elas representam para mim? Porque não é só avaliar externamente a respeito dos terceiros, do outro, é avaliar também a minha posição dentro desse contexto. Isso é muito importante que a gente faz, né? A gente deve fazer. Então, a irmã Juliana, ó, a nossa irmã, aí foi um ato falho mesmo, né? Estava pensando em outra pessoa antes do trabalho e voltei a ela. Então, o grande conflito que a nossa irmã Joana de Ângeles vem apresentar nesse subtema sobre o eu e a ilusão, que grande conflito é esse? É você parecer e você ser. Parecer está para a realidade, né? Que você percebe. A realidade que eu percebo. E a outra questão é o que eu sou, com as minhas aspirações e meus desejos, dentro desta realidade, que, por minha deficiência cultural, social, emocional, espiritual, eu não consigo apreender na totalidade. Eu só apreendo a partir dos sentidos. E como eu só apreendo a partir dos sentidos, a nossa irmã Joana vai nos dizer o seguinte, que aí é que está a prevalência da ilusão. Porque a ilusão, ela se constrói a partir dos sentidos. Olha que coisa!
são os sentidos que comandam a nossa vida. Como é que eu descubro isso? Pelos primeiros impulsos que nos advêm no momento que os fatos ocorrem, sabe? Então eu tinha um primo que tudo ele dizia assim, ou vontade de dar um murro, só não dei, porque estava na casa do meu pai, ou dos meus pais, ou tinham pessoas ali que eu respeitava, mas a vontade é sempre de dar um murro quando ele se via diante de situações em que ele era contrariado, ou então em que as pessoas debatiam temas que iam de encontro às próprias ideias dele, né, naquilo que ele acreditava. Então aí, nesse trânsito aí entre a minha intolerância, a sua intolerância, a falta de respeito para o ponto de vista dos outros, olha, gente, que é bem diferente, né? Quando você quer alertar alguém sobre algo que está acontecendo, né? Aí nós vamos encontrar uma questão que tem nome, que se chama resistência. Muitas vezes a pessoa resiste a ouvir outras ideias porque ela está defendendo um ponto de vista e ela está dentro de uma coletividade e entende que dentro dessa coletividade, ela defendendo esse ponto de vista, ela estará dentro de uma massa pensante e dentro dessa massa pensante ela poderá se destacar. Então, faz de um pensamento coletivo uma realidade para si. E aí a nossa irmã Joana de Ângeles diz que este é um comportamento, né, que marca um período da imaturidade psicológica profunda. Que coisa! Então tá aí um conceito, né, uma ideia que ela lançou, esse período da imaturidade psicológica profunda, para cada um de nós pegar essa carapuça, ó, e vestir. Onde é que eu estou me comportando, pensando, agindo, falando, né, com este comportamento de imaturidade psicológica profunda? Quando eu me coloco nesse lugar, que na verdade esse período de maturidade psicológica profunda é você estar num período infantil, né? Então esse período infantil que nos marca, né? Mesmo estando na vida adulta, nós somos marcados por ele, com seus conflitos, com seus anseios, seus recalques, suas castrações. Então, nós vemos isso e é importante que nós tome esses conceitos como uma verdade relativa, mas que a gente pode se segurar para fazer a autoanálise. Qualquer coisa, a gente consulta a nossa irmã Joana de Ângeles, que trabalha com a psicologia espírita. Mas existe uma psicologia espírita? Sim, a trabalhada por nossa irmã Joana de Ângeles, né? É uma psicologia que tem como fundamento basilar a imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito que se comunica e que retorna quantas vezes forem necessários pela via reencarnatória. Então, é a reencarnação, é o grande traço, é a grande abertura da psicologia espírita. Então, a reencarnação no modelo espírita, porque nós temos, né, o tema reencarnação, o conceito trabalhado em outros locais do planeta Terra. Então, pronto, esse grande conflito entre parecer e ser, nós aprendemos pela prevalência, né, da ilusão, que é mediada pelos sentidos que comanda a tudo. A Joana diz o seguinte, que a gente precisa observar a trajetória do ego, né? Eu, Carmélia, ego, você, ego, né? Como é que essa trajetória está sendo construída desta vez nessa reencarnação? Como o ego está para a vida
no mundo externo, no mundo exterior, né? Então o ego se constrói enquanto personalidade a partir dos fatos que vai vivendo. Como é que ele se constrói? Ele pode ser um ego rígido, ele pode que não tem flexibilização, porque também ele obedece a comandos de um superego também rígido, então um influenciando o outro, e além do mais, ainda somos dirigidos por conteúdos que estão no inconsciente. Então, o id é esse lugar que comanda a minha vida sem que eu possa ter o domínio do que vem de lá, né? Porque é um mecanismo de energia tão sutil, né, com uma pulsão tão profunda, que as verdades que estão no id ou no inconsciente são verdades que, para chegar ao consciente, passa por algumas transformações. Ou as verdades são deslocadas, ou são condensadas e deslocadas, criando a simbolização, que fica muito mais dificultoso para o eu consciente, né, destrinchar aqueles símbolos e saber qual é a mensagem que vem de lá, né? Muitas vezes, e a maioria das vezes, são energias adoecidas, né, de traumas psíquicos sofridos e vivenciados na infância precoce ou numa infância, né, até os 10 anos, 12 anos, ou mesmo depois, né, na adolescência, em que os conteúdos eles são tornados mais rígidos em função de fatos que acontecem por aí. Então, vamos ver como é que a nossa Joana, ela nos ajuda, né? Eu fiquei perguntando assim, tu tá me ajudando, Joaninha? Repare que ela diz o seguinte, que a descoberta do ser, do eu profundo, do ser real, do processo de individuação, que é a sua construção da personalidade, para você superar suas dificuldades, é muito difícil. Ela diz aqui, ensina aqui, que exige todo o empenho e dedicação para você lograr um êxito nessa existência, pelo menos você chegar para o seu anjo guardião do outro lado, né? E dizer, olha, eu acertei mais do que errei, eu estou conseguindo fazer alguma coisa por eu mesmo, ou eu mesma, eu estou conseguindo me melhorar nessas questões aqui, mas tem outras que ainda estou muito fechada para elas, não quero abrir mão para uma compreensão, para uma trajetória. Mas todas as vezes que a gente empaca numa coisa, nós ficamos algemados. E aí, para arrancar essas algemas, meu irmão, minha irmã, o negócio é dificílimo, né? Então, a Joana vai dizendo o seguinte, que o mundo físico traz a ilusão da forma, né? Como falamos no começo, porque essa ilusão da forma é quem confunde a realidade, né? E esse grande conflito entre parecer e ser. Então, aquilo me parece e aquilo é duas situações que são mediadas pelos sentidos. Olha que coisa, a gente precisa ter esse cuidado da nossa, que a nossa Joana, irmã Joana de Ângeles nos esclarece. Ela diz que isso ocorre, né, é que o eu ele fica mergulhado no oceano da matéria, sem condições, a maioria, de pensar, né, que Deus está em todos os lugares, que Jesus já nos ensinou tudo o que a gente precisava saber. Mas como nós temos uma grande dificuldade com a leitura, com o estudo, com a reflexão, então nós vamos ficando para trás na dilatação dos nossos conhecimentos, para que nós venhamos a crescer espiritualmente, emocionalmente, nos tornarmos espíritos melhores para construir no futuro uma próxima existência, né, de trabalho, de compreensão, porque quanto mais você compreende, mais sua existência fica mais amena.
mais amena, menos pesada. Quando você se atrela, se algema no presente, no aqui e agora, no mundo das formas, mas você exige do outro, né, comportamentos, compreensões, como se o outro estivesse a seu serviço, fosse um servo seu. Mas a Joana lembra, a trajetória é minha, é sua, é de cada um de vocês. Nós precisamos estar atentos para o mecanismo da individuação. No mecanismo da individuação, eu sou eu e as minhas circunstâncias. E eu preciso estar atenta. Vocês precisam estarem atentos para as circunstâncias. Como é que a gente pode enfrentar as circunstâncias? Se com silêncio que ora, para então entrarmos num mundo de vibração mais sutil, mais equilibrado. Então a gente precisa observar qual é a energia básica que me move. Se a energia básica que me move é uma energia, de ira, aí nós vamos ter muitas algemas para ficar aterrados na terra, né? Porque o crítico, quanto mais ele tem essa energia de base que é a ira. Mas a gente tem também outras energias de base que vão nos levar a inúmeros outros caminhos. Então a gente diz o seguinte, a Joana diz o seguinte, que a ilusão ela é efêmera, né? Ela é efêmera. E assim, ela é tão passageira, ela é tão diluída, ela é tão líquida, né, no dizer do Bauman, que de repente a gente faz um monte de besteira e muitas vezes destruindo a nossa própria existência de agora através do suicídio, ou das drogas, ou outro caminho destruidor, que também é um suicídio indireto, né, com graves componentes emocionais e psicológicos, e aí a gente sai da vida pelo suicídio para continuar na vida. E veio a grande surpresa. Mas o mundo real não era o físico, o mundo das formas? Sim, meu irmão, meu amigo. Você continua no mundo das formas. Olha que coisa. Porque você ainda está no planeta Terra. O mundo das formas aqui, tem uma bússola que guia tudo que são os sentidos. Então, para a gente sair desse grande conflito de parecer e ser, nós precisamos parar para avaliar, para pensar, onde nós estamos. A Joana disse que para a gente sair dessa fugacidade do tempo, porque o tempo é fugaz. O ontem, o hoje, o amanhã são tempos que, do ponto de vista psicológico, o hoje que eu estou vivendo agora, que é o tempo do relógio, ele pode ser para mim inexpressivo, porque psicologicamente eu estou vivendo o tempo do ontem, com as mágoas, com as vinganças, com as raivas, com as iras profundas. Então eu trago de um trauma no passado, de uma experiência ruim vivida, toda aquela situação para o agora, para o presente. E aí há de se perguntar, e o futuro? Não tem futuro. Tudo é agora. Tudo é agora. Porque lá o que aconteceu no passado, eu não tive maturidade psicológica para resolver, porque eu estava e ainda estou vivendo o que Jonas chama de imaturidade psicológica profunda. Eu ainda sou a criança, o infante de outrora, e eu vou esperneando pelo tempo. Quando eu enxergo, eu sou um adulto de 40, 50, 60 anos, já estou descambando para a terceira idade, vivendo momentos da infância. Olha aí, a Joana vai dizer, cuidado, porque a ilusão é efêmera. Nós precisamos ter outros parâmetros. Não podemos medir o mundo da imortalidade pelos parâmetros físicos. Nós precisamos desses outros parâmetros, ou coordenadas, como ela fala,
que é no sentido espacial, né, de lugar mesmo. Então, lugar o quê? Quando eu morro, eu vou para onde? Me encontrar com os que já foram, meu pai e minha mãe, e então eu vou para a casa de Deus. E aqui não é a casa de Deus? Eu vou então me encontrar com Deus. E eu não me encontro todo dia com Deus? Quantas vezes a gente chama por essa energia fantástica, né, que move o universo? Gente, o universo não é planeta Terra, não. Também não é a nossa galáxia. São as mais de 400 bilhões de galáxias espalhadas por aí, né, que a astrofísica não consegue decifrar, que a astronomia corre por caminhos outros para nos dar milhões de respostas para milhões de perguntas que estão na cabeça dos que pesquisam, dos que buscam uma resposta para tudo. Mas a gente não pode esquecer de algo importantíssimo, né? Que Nikola Tesla, vocês sabem, né? Hoje se fala no carro Tesla, então você vai fazer um exame em qualquer. Eu estou lembrando do exame, porque essa semana eu fui fazer um exame e eu perguntei à moça assim: é, a máquina, né, que vai fazer o exame é uma máquina atualizada, foi comprada de segunda mão? Olha a minha pergunta, nossa, só uma pessoa meio desbirocada igual a mim faz essa pergunta. A moça respondeu para mim: ah, é uma Tesla. Eu falei: da mesma marca daquele carro híbrido, né? Um Tesla. E tu sabes quem foi Nikola Tesla? Ela falou: não. Eu falei: olha, ele defendia a ideia, que é uma ideia da física, que se você quiser compreender o ser humano e o universo, lembre-se que tudo são ondas. Olha que coisa linda. Pense tudo em forma de onda, de frequência, de ressonância sonora. Quando você aprender a pensar, né, que nós vivemos num universo de ondas, de frequência, de ressonância sonora, você vai descobrir os segredos da natureza. Essa é uma lei da física, né? Tudo funciona na base da frequência e ressonância. Tudo funciona nessa base. Se eu entendo isso, eu capto uma realidade que me foge. E eu posso ir para esta outra coordenada, que a Joana nos fala, outro parâmetro de compreensão. Olha que coisa linda, né? Aí ela falou: ah, obrigada, eu não sabia. Eu falei: ó, dá um Google, porque agora está na moda, né? De mandar as pessoas dar um Google. Eu só vivo dando Google. Onde eu estou com o celular dando Google para poder eu ler os artigos, né, das boas revistas a respeito dos temas que eu quero aprender melhor, né, para fazer a grande diferença entre o tempo físico e o tempo emocional. Nós estamos falando aqui em dois tipos de tempo: o tempo físico e o tempo emocional. Então a grande pergunta é: qual é seu tempo emocional? Aí você vai dizer: eu sou um puo eternos, uma eterna criança. Quem diz isso precisa trabalhar a mente por outras coordenadas, sabe? Então, a Joana diz que essa grande distonia, né, que existe nas dimensões, duas grandes dimensões, a dimensão temporal e as fixações emocionais, que é o tempo emocional. A gente precisa estar ligado nisso. Qual é o tempo emocional que eu vivo e quais são as minhas fixações emocionais. Ainda ontem perdemos uma filha de uma amiga querida que também já se foi, né, pela via do suicídio. Uma jovem, linda, né? Então, o tempo emocional dela estava fixado emocionalmente em traumas do passado. Eu vejo lá no Grupo Espírita Casa de Guará, aqui no Grupo Espírita de Guará, Casa de Guará, e em outros também, que é uma conversa recorrente das pessoas que vêm em busca de socorro, de tratamento, estão assim,
à beira de um suicídio, elas começam o tratamento, começam a frequentar, quando começa, nem começam a entender o processo da imortalidade, abandonam, porque é simples, afasta, né, as pessoas que estão ali constringindo a sua consciência, os ditos obsessores, né, irmãos, amigos que nos ensinam, nos ajudam, grandes professores, aí afastou, você sente alívio. É como aquela dor que você sente, você tomou o comprimido, a dor foi embora. Aí você diz, opa, estou liberada. Agora vou viver a vida, vou gozar a vida. E aí a gente vai vivendo de responsabilidade em responsabilidade. E as portas obsessivas, elas não se trancam. São portas sem tramela. Sabe o que é tramela? Né? Aquela madeirinha que fechava as portas lá pelos anos 50, 40, 30, 20. Né? Então, que ainda encontramos no interiorzão aí do Nordeste. Então, entra, é como a Casa de Irene, aquela música, né? Entra e sai gente todo dia. Porque se a realidade são ondas, vibrações, então nós atraímos pelas nossas preferências de viver na Terra, de estar na Terra, né? Se esquecendo que viver na Terra, estar na Terra, é viver numa escola bendita, né? E nos esquecemos que o destino ele pode mudar a cada momento. Tudo muda, a paisagem muda a cada momento, né? Se nós quisermos que assim seja. Então, a Jona disse que o tempo ele é feito de momentos, olha que lindo, mas esses momentos de passado, presente e futuro são apenas convenções e que a gente precisa ter esse cuidado com a atenção dos transtornos que nós criamos, cultivamos, adubamos, damos uma água diária de tristeza, de depressão, de melancolia, de raiva, entramos numa frequência vibratória muito ruim. As frequências, elas são contadas em megahertz. Dificilmente a gente chega a 200 megahertz. Normalmente a gente fica lá na raiva, na culpa, 20 megahertz, 30 megahertz. É por essas ondas que a gente se conecta aos encarnados e desencarnados, por essas frequências magnéticas, né? E que nós unimos no planeta Terra a milhares. A milhares. Quem são vocês? Legião. Nós somos muitos. Olha a resposta dada para Jesus. Por que legião? Porque todos se conectam pelos propósitos de vida. Se você está trabalhando na vingança, você está conectado a milhares de encarnados e desencarnados. Porque a Terra ainda é esse planeta de expiações e provas. Então, provas é para você dizer, aqui eu aprendi, aqui eu mudei, eu não faço mais. Eu também já, né, exerço o perdão para com aquelas pessoas. E as expiações, eu não tenho para onde correr. Porque se eu errei, se eu magoei, se eu destruí, eu vou ter que reconstruir essas paisagens psíquicas onde eu coloquei tantas pessoas pelo meu comportamento desvairado, pelos meus desejos terrenos, né, que trabalham no destaque, no dinheiro, no poder. No fundo, todas essas pessoas, a Joana nos ensina que são profundamente infelizes, porque elas não sabem compactuar, dividir, compartilhar um abraço verdadeiro, uma palavra amiga, um silêncio de ouro para envolver o outro numa vibração que energize. Então, meus irmãos, está aqui, né, a questão que ela vai terminar o capítulo falando sobre um conceito que é a imortalidade consciente. Então, eu quero terminar perguntando a vocês, em razão da imortalidade consciente, qual o grau que você já tem de compreensão, de consciência profunda
a respeito de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos e como retornaremos para uma nova experiência reencarnatória. Como está você nesse grau de consciência? Ele é só teórico ou ele é também teórico prático? Porque o que vai fazer essa ligação entre essas duas instâncias do que é a prática, a praxis, do que é o teórico, são as habilidades e competências que nós vamos desenvolvendo no dia a dia das nossas existências. Então, meus queridos amigos e amigas, nós desejamos uma noite de paz, né, que as orações continuem fortes pelo nosso Brasil, pelo planeta Terra, né, por tudo isso que nós estamos vivendo e vamos viver dias difíceis, mais difíceis que esses, né? Muita gente vai gemer, já está gemendo, já está chorando por falta de comida, por falta de amor fraterno, por falta de carinho sincero, né? E nós somos aqueles, todos os trabalhadores da última hora, que estamos empenhados, como diz a Joana, é tempo de sacrifício, de muito sacrifício, de empenho e dedicação, para que a gente possa vencer o homem velho dentro da gente e estender as mãos para todos aqueles que estão ao nosso redor. E, sobretudo, para nós mesmos, nós precisamos de abraço. Do meu abraço para eu mesma. Nós precisamos de um carinho, do meu carinho para eu mesma. E que seja numa vibração, na melhor qualidade, que eu já possa vibrar. Que Jesus esteja conosco, com todos. Boa noite.